Boa noite, queridos irmãos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores. Todos os sábados, de 9 às 10 da noite, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz ou pela internet através do site www.tropical830am.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e nos diga o que está achando do programa. Tire também suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. A partir de agora, com vocês, o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso, que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz. Boa noite, meu querido irmão, boa noite, minha querida irmã. Estamos mais uma vez aqui juntos, reunidos, para levarmos a mensagem da Umbanda, do espiritualismo em geral,
não é verdade? Sempre, inclusive juntos, para a gente poder trocar energias, trocar ensinamentos, trocar experiências, sempre pautados dentro de um espírito fraterno, de um respeito. Saibam que para nós é uma grande honra estarmos mais uma vez entrando na sua casa, levando a mensagem da alta espiritualidade. E aqui do meu lado, a nossa querida dirigente espiritual do Templo Estrela do Oriente, a nossa mãe Flávia Barros. Boa noite, Flávia. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, queridos irmãos aqui presentes, nossos irmãos da família Tel. Família Tel. Família Tel bombando. Bombando. Com certeza. Nos ouvindo, com certeza. Nos né? ouvindo, sem dúvida nenhuma. Olha, o nosso boa noite aqui também para a minha querida irmã Luciene Oliveira. Boa noite, Luciene. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávio. Aos demais presentes. Boa noite, ouvintes. Que tenhamos uma noite de muito estudo. Com certeza absoluta. Boa noite, Vinícius. Como é que você está, meu irmão? Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávio. Boa noite aos irmãos da família Tel, a todos aqui presentes. E estamos se preparando para mais uma noite de estudos, né? Com certeza, e teremos uma noite abençoada. E olha, e esse irmão que também vai participar conosco hoje aqui, eu costumo dizer que ele tem intimidade com a alta espiritualidade. Vocês a partir de hoje vão ver que irmão maravilhoso. Todos os irmãos do Família Tel são maravilhosos, mas esse também é mais um aqui, né? Então, o meu boa noite para o nosso querido irmão Alexandre Bahia. Boa noite, Bahia. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Flávia. Irmãos presentes. Boa noite para nossa querida família Tel. Família Tel. Para nossa família umbandista e todos verdade. os ouvintes. É um prazer aqui estar com vocês. Maravilha. E nós temos aniversariantes aí para a gente falar, não temos? Temos, com certeza. Aniversariou ontem a nossa querida irmã Paola. Ô, Paola, parabéns para você, minha querida. Temos amanhã, dia 30, nossa querida irmã... Amanhã não, dia 30, né? Marcos Zanoni, nosso querido irmão também, parabéns. E a nossa querida irmã Kátia Marins. Ah, Marins, parabéns para você, minha querida. Maravilha. Parabéns para todos os irmãos da nossa querida família Tel. E nós agora vamos para o nosso quadro Transformando. A partir de agora, Transformando. A reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da rádio Tropical AM em 830 kHz. Bem, e no nosso quadro Transformando, nós recebemos aqui um e-mail do Triângulo da Fraternidade, falando sobre um tema, ele denomina como o imediatista da Umbanda, né? Então diz aqui os irmãos dessa lista: esses imediatistas estão por toda parte, lotam a assistência e se sintonizam com a ideia das fórmulas mágicas do que com a sua própria realidade. Estão adormecidos para a vida real e seguem teleguiados como os hipnotizados. Quando ficam frente a frente para os médios que estão sob a vibração de seu guia espiritual, fazem perguntas das mais esdrúxulas, como, por exemplo, olha só, gente, essas perguntas que estão nos mandando. Eu e minha irmã estamos montando um restaurante no próximo mês. E no próximo mês ele será inaugurado. Gostaria de saber se vamos fazer sucesso e ganhar muito dinheiro. Meu namorado terminou o namoro comigo há poucos dias e gostaria de saber se ele vai voltar para mim. Vou conseguir me casar com um homem rico, bonito e famoso? Meu marido está me traindo? Minha amante fez feitiço para mim? Vou abrir um negócio e gostaria de saber se a escolha do nome para tal empresa trará sorte.
Poderia me dizer se estou com AIDS? Entre outras perguntas. Bom, gente, o e-mail desse nosso irmão que nos enviou é bastante grande, né? Mas ele serve exatamente para a gente ter aqui uma noção de como é que as coisas se comportam naqueles irmãos que estão vindo pela primeira vez na nossa casa. Muitas vezes estão conhecendo um terreiro de Umbanda pela primeira vez. Estão chegando ali muitos por amor, outros pela dor. Então, Flávia, será que esses irmãos que estão trazendo, você como dirigente espiritual, a sua opinião, que estão trazendo esse tipo de questionamento, vamos dizer assim, estéril, né, para uma entidade, você não acha que esses irmãos, eles estão fazendo isso exatamente porque eles estão assim num momento que eles não sabem o valor de uma entidade, de estarem na frente de uma entidade, dentro de um terreiro, e que, de repente, é o começo do aprendizado? Será que seria certo nós já começarmos a julgar essas pessoas que vão frequentar os nossos terreiros pela primeira vez? Como é que você vê isso? Na verdade, Luiz, eu não vejo dessa forma, como se eles estivessem querendo fazerem pouco caso, né, da espiritualidade. Não é isso. Eu acho assim que são pessoas que podem estar perdidas nos seus caminhos, que não têm muito conhecimento. Enfim, eu não julgaria, não acho que seja assim, a intenção deles seja essa. Estão buscando, não tem a maldade, estão buscando uma resposta. Então, de repente, aquilo ali é muito importante para eles. O que é importante para eles não é importante para a gente. Então, aquilo ali para eles é muito importante. Então, eles têm essa ansiedade de querer saber. Bom, então, se eu vou lá, já ouvi dizer que muitas coisas foram resolvidas ali pelas entidades. Então, quem sabe eles vão me dar a resposta que eu estou querendo ouvir. E por aí vai. Agora, Luciene, você não vê também, de uma certa forma, que essas pessoas... uma das grandes orientações que elas ainda não tiveram é que elas estão buscando externamente, muitas vezes, os problemas que elas carregam consigo dentro do seu eu interior. Como é que você vê essa questão? Sim, Luiz. Problemas, às vezes, milenares, né? E elas querem resolver numa sessão ali, resolverem tudo, né? Existe um momento para cada ser humano onde o ser humano desperta para a real espiritualidade, para o real valor da espiritualidade, confundindo muitas vezes com materialismo, com tudo, mas existe um certo momento da vida do ser humano que ele vai despertar para aquilo, que foi como a Flávia falou, cada um tem o seu momento, no momento daquela pessoa, aquilo para ele está sendo primordial, mas devagar, cada um tem seu momento. Tem seu momento na escala, né? O nosso querido irmão Alexandre Bahia, agora você não acha também, o Bahia, que as entidades que estão atendendo esses irmãos que vêm com esse tipo de colocação, elas, do alto da grandeza das suas vibrações, elas também, com certeza, elas compreendem esses irmãos que nesse momento ainda estão meio que perdidos, né? Elas não vão de forma nenhuma recriminar esses irmãos, muito pelo contrário, abraçá-los, não é isso, Bahia? Não, com certeza, Luiz, com certeza. Eu tenho certeza que as entidades, elas têm a resposta certa, a maneira de procurar que essas respostas que as pessoas vão tanto buscar, fazê-las entender que a resposta está dentro de cada um. Dentro da consciência de cada um, da busca de cada um, da reforma interior de cada um. Então, cada um tem que compreender que aquilo que ele busca pode se realizar dependendo da sua fé, dependendo da sua vontade de modificar. Porque nada nos é dado de graça. Com certeza absoluta. Eu queria falar até rapidinho sobre isso também. Com certeza, pode. Eu acho assim, às vezes esse motivo o fez ser levado ali pela própria espiritualidade, né? E outras coisas vão ser tratadas. Aquilo ali foi só um gancho, né? Foi alguma coisa que o levou ali
para inicialmente se falar daquela forma... Começo de um trabalho. Começo né? de um trabalho. E ali vão ser Começo de um tratadas trabalho. outras situações. E olha, a dona Flávia parece que ela tá lendo os meus pensamentos, hein, gente? Né? Nossa dirigente está lendo os meus pensamentos. Porque eu acho o seguinte, que sem trabalho, isso, o próprio texto que esse nosso irmão, o nome dele é Marcos Marchiori, né? E Letícia Gonçalves nos mandaram. Eles aqui falam, amigos, sem trabalho, sem estudos, sem esforço, não há o verdadeiro sucesso, não é isso? Então, quer dizer, precisa haver exatamente isso que a Flávia está falando. Onde não há o comprometimento, a verdade, o sacrifício, não pode haver o êxito e a felicidade, né? Então, eu queria até ouvir a opinião do Vinícius sobre isso, Vinícius. Não sei se você teve a oportunidade de ouvir, né? O grande feeling desse tema que a gente está trazendo hoje no quadro Transformando seria, na verdade, a reforma íntima, né? Que ela não foi feita para o outro, né? Ela só surte efeito quando ela é feita por nós. Nós é que precisamos, claro que com as ferramentas que a espiritualidade nos dá, mas nós é que precisamos exatamente promover essa reforma interior e não querer que as coisas aconteçam de uma hora para outra, como se fosse o caldo de cana, né? Que a gente bota de um lado e já sai pelo outro. Como é que você vê isso, Vinícius? Bem, eu vejo da seguinte forma, né? Passo a passo, né? Caminhando devagar e chegando longe, né? Não tem como pular etapas. Cada pessoa tem uma evolução, né? A gente tem que compreender que um espírito encarnado tem diferentes estágios de diferença, né, com o irmão, né? Às vezes você tem uma experiência já, um passado espiritual muito mais extenso e por isso você já consegue compreender muito mais coisas da vida, enquanto que o seu irmão às vezes ainda não tem tanta experiência assim. Agora, Luciene, como é que é difícil a gente olhar para dentro, hein, Luciene? É tão fácil a gente olhar para fora e depois a gente culpar A, B, C, D e tal. E é difícil, né, a gente fazer promover esse encontro com o nosso eu interior. Como é que é isso, Luciene? Conheça-te a si mesmo, né? E isso te libertará. Então, a partir do momento que a pessoa começa a se conhecer, é onde realmente começa a haver a transformações dos sentimentos, dos hábitos, tudo para o bem. Mas a pessoa primeiro tem que reconhecer o que não está legal nela, né, Luiz? E essa reforma interior, eu acho que ela transcende as religiões. Todos nós aqui somos umbandistas, estamos no programa Umbanda Sem Fronteiras, mas a Umbanda, ela não tem a característica de segregar qualquer segmento religioso, né? Acho que todos eles são importantes, né, Flávia? Como é que você vê isso? Todos podemos promover a reforma interior independentemente da opção religiosa e se está dentro de um templo religioso ou não. Com certeza. Aí a gente entra, como a Lu falou bem, é o momento de cada um, né? São os acontecimentos, são as vivências, né, que vão nos amadurecendo, vão nos mostrando com determinadas situações. Isso tudo vai fazendo com que a gente faça reflexões e aí vamos aprendendo, vamos começar a olhar o outro de uma outra forma, a nos olhar de uma outra forma e por aí vai. E assim a gente vai caminhando a caminho da luz, não é isso? O meu irmão Bahia, me diga uma coisa, na sua opinião, como é que você vê o trabalho da Umbanda dentro dessa questão da reforma interior? Porque a gente costuma, historicamente, ouvir falar que, por exemplo, né, a Umbanda seria a manifestação, eu não concordo com esse posicionamento, mas quero, obviamente, a opinião, né? Que a Umbanda seria a manifestação e o outro segmento religioso, como, por exemplo, né, o espiritismo e por aí vai, ele poderia ser o agente transformador. Hoje a gente já vê que não é por aí, né? A Umbanda, ela também tem, dentro da sua grade, vamos assim dizer, né,
esse assunto que é um caminho sem volta, que é a reforma interior. Como é que você vê isso? Eu acho, Luiz, que a reforma interior é a principal base. Tudo começa. Não é preciso a gente estar dentro de um templo para a gente promover essa reforma. Eu me lembro que uma vez eu li sobre Benjamin Franklin, que foi um grande cientista, né? Ele começou a pensar no que ele precisava melhorar. Então ele estabeleceu 12 princípios que ele passou a seguir religiosamente, e a partir daqueles 12 princípios ele começou a se sentir uma pessoa melhor a partir do momento que ele começava a vencer aqueles desafios. Então, nós temos que fazer essa... Quer dizer, ele foi estabelecendo metas para a vida dele. Para a vida dele, para se tornar uma pessoa melhor, entendeu? Então, dentro da nossa religião ou de qualquer religião, a base é a reforma íntima. A gente não pode mais pensar em trabalho religioso, em evolução espiritual, sem a reforma interior. Mas aí a pessoa lá no Templo Estrela do Oriente, quando nós fazemos aquelas nossas palestras antes de começar a sessão, né? Teve uma vez que um consulente veio dizer assim para nós: Luiz, você toda hora fala de reforma interior, mas é tão difícil. Como é que a gente começa essa reforma interior? Eu disse assim, olha, isso é um processo realmente muito grande, minha irmã. Mas o Maracanã, para ser o maior estádio do mundo, nós não tivemos que ter uma pessoa que colocasse o primeiro tijolo ali para ele se tornar o maior estádio do mundo? Então por que você não começa colocando esse primeiro tijolo? Como é que você vê por aí essa questão, Flávia? Não, com certeza nós temos que ir devagar, né? É o primeiro passo, tem que dar o primeiro passo, tem que ter a vontade, né? Eu acho que tem que ter a vontade, você tem que falar, não, peraí, o que está acontecendo comigo, deixa eu tentar, deixa eu ver o que é esse negócio de reforma íntima, né? E dar o primeiro passo, ter atitude, né? De ir em frente e modificar. E eu não tenho a menor dúvida de que todos nós estamos nesse caminho, estamos buscando realmente essa reforma interior. E você que está em casa nos ouvindo também aproveita, coloca logo o primeiro tijolinho, porque aí você vai estar construindo um Maracanã, né, de amor dentro de si. Isso vai realmente irradiar para todos os seus parentes, para todos os seus amigos, para toda a sua família. Bom, gente, eu queria lembrar a vocês que nós temos os nossos recados da semana e nós precisamos exatamente que vocês estejam ligados. Muito bem, eu queria lembrar que estão abertas as inscrições para a 10ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, com início no dia 7 de fevereiro de 2013. O curso tem a duração de 5 meses, sendo ministrado por mim, Luiz Fernando Barros, e pela mãe Flávia Barros, que está aqui do meu lado, todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Conheça o curso A Umbanda Sem Fronteiras. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou no site www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Meu querido irmão Alexandre Bahia, hoje é dia 27. Na segunda-feira nós teremos uma maravilhosa gira de ciganos. Fala sobre essa gira aí, Bahia. Meu irmão, na próxima segunda-feira, dia 29, às 20 horas, vamos ter a nossa sessão de consulta com a falange espiritual dos ciganos de Umbanda. Arriba, povo cigano! Arriba, povo cigano! Isso! Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações, telefones 2597-1323 e 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir das 18 horas. Maravilha! E lembrando também que no sábado que vem nós temos a nossa palestra e a nossa sessão do Povo do Oriente. Está tudo aí contigo, Vinícius? Fala para nós. É isso mesmo, Luiz. A palestra será os valores da mediunidade, tópicos a serem abordados.
o conceito de mediunidade, valores éticos, morais e espirituais no exercício mediúnico, o trabalho espiritual na visão suprema. Dia 3 de novembro, sábado, 3 horas da tarde, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Palestrante será o Luiz Fernando Barros, dirigente espiritual do Templo Estrela do Oriente. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. E neste mesmo dia, 3 de novembro, às 6 horas da tarde, teremos também a sessão de tratamento espiritual com o povo do Oriente. Pedimos a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Maravilha! Minha irmã Luciene fala do nosso querido irmão César Delfino. Sim, Luiz. Conheço o templo umbandista Caboclo 7 Flechas do Oriente. Sessões de caridade às segundas e quintas-feiras, às 19h30. E na última sexta-feira do mês, gira de Exu, às 7h30 da noite. Endereço, Avenida Doutor Arruda Negreiros, 1615, Nova América, Nova Iguaçu. Informações pelo telefone 3101-7168. 3101-7168. E não podemos esquecer que hoje é dia 27 de outubro, no sábado que vem, aliás, perdão, no dia 10 de novembro, desculpe, né, gente? Dia 10 de novembro, sábado, você, meu irmão que está nos ouvindo, tem um encontro marcado para ajudar ao Templo Estrela do Oriente. Participe do nosso Bingo Fraterno, dia 10 de novembro, sábado, 4 da tarde, no Clube Piedade, Rua Antônio Vargas, 48, Piedade, Rio de Janeiro, pertinho dos supermercados Guanabara da Avenida Suburbana. Adquirindo o ingresso por apenas R$10 no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548 Piedade, você estará participando do bingo principal, que é um passeio de barco em Angra dos Reis, com direito a um acompanhante, transporte e almoço, e ainda valiosos prêmios e atrações. Está chegando o grande dia do bingo beneficente do Templo Estrela do Oriente, dia 10 de novembro, sábado, 4 da tarde, no Clube Piedade, Rua Antônio Vargas, 48, Piedade, Rio de Janeiro, perto dos supermercados Guanabara da Avenida Suburbana. Informações 2597-1323, 2597-1323. E eu te espero lá. Bom, segunda-feira agora, depois de amanhã, nós teremos a nossa gira de ciganos e com certeza a nossa música de hoje é para homenagear a nossa grande cigana Leonor. Arriba, povo cigano! Arriba, saravá cigana da praia. Noite tão linda, céu estrelado, misterioso luar. Ondas que avançam pra areia, beijando os pés da cigana a bailar. Com seu vestido rodado e uma rosa na mão, linda cigana, peça sua proteção. Trazendo paz e alegria, cheiros de rosas no ar, filha do vento, vem salvar força do mar. Arriba, povo cigano, segunda-feira nossa grande gira de consulta com a falange espiritual dos ciganos de Umbanda, 8 horas da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas presentidades a partir de 6 horas da tarde. Nós vamos para um rápido intervalo, né? Daqui a pouco estamos voltando com o quadro Saravá Umbanda e hoje com um quadro novo, né, Rosane? Hoje o nosso querido irmão, não percam, hein, gente? Nosso querido irmão Átila Alexandre Nunes, vereador eleito pela cidade do Rio de Janeiro, vai falar conosco sobre Umbanda, sobre a próxima legislatura. Não percam, meus irmãos, programa Umbanda Sem Fronteiras. Daqui a pouquinho estamos de volta. Participe do curso
A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade, todas as segundas-feiras às 8 da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Cabocla Jurema. Conheça o jornal eletrônico Folha da Jurema, o informativo do Templo Estrela do Oriente. O espiritualismo, a umbanda, prestação de serviços e o que é melhor. O jornal Folha da Jurema é absolutamente gratuito. É só você acessar o site oficial do Templo Estrela do Oriente e pronto. Você terá todas as edições à sua disposição. Anote aí o endereço www.temploestreladooriente.com. Jornal Folha da Jurema, levando até você o melhor da espiritualidade. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia vivido nos terreiros, a experiência adquirida e as dúvidas. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, né, gente? 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM, em 830 kHz. Queria que você pedisse ao seu papai, à sua mamãe, ao seu irmão no santo, seu dirigente espiritual, vamos divulgar o nosso programa. Você, inclusive, tem o canal para poder entrar em contato conosco. Anota aí o e-mail, programa@umbandasemfronteiras.com. Você pode, inclusive, também escutar o nosso programa através do site da nossa emissora, www.tropical830am.com.br, ou então direto também no site da nossa instituição, www.temploestreladooriente.com. Sem dúvida nenhuma, você só não vai ouvir se não quiser, não é isso, gente? Então, estamos no nosso quadro Saravá Umbanda. Vamos começar com a primeira pergunta da noite de hoje. Vamos lá, Flavinha? A Edna nos pergunta por e-mail o seguinte: como a Umbanda pode fazer para ajudar pessoas com problemas de obsessão? Porque o tal do ebó é um paliativo. Olá, minha irmã Edna, o nosso saravá fraterno. Veja bem, a Umbanda, ela tem como realmente orientar as pessoas com problemas obsessivos, com processos obsessivos, sem dúvida nenhuma. Agora, é isso que nós estávamos falando, inclusive, no nosso tema de hoje, do quadro Transformando, né, gente? É que muitas vezes nós vamos buscar nos elementos as soluções dos nossos problemas. Só que os elementos, eles são ferramentas para nos auxiliar nesse processo. O que a gente não pode fazer é ter esses elementos como uma bengala espiritual. Não é por aí. Eles vão nos ajudar, sim, sem dúvida nenhuma, mas esse processo obsessivo entre, vamos dizer assim, as formas de você exatamente sair dessa questão
isso precisa realmente partir de uma iniciativa sua, entendeu? Não é por aí, Flávio? O que você acha? É todo um conjunto, né? Tem que ser trabalhado tanto pela própria pessoa, pela sua vontade de querer se melhorar, de querer se curar, né? Quanto da espiritualidade em si, dos trabalhos que serão feitos pelos terreiros, pelas entidades, né? Então a pessoa tem que estar pronta também para receber isso tudo. Quando ela coloca aqui esse tal de ebó, né? Até soa um pouquinho mal com irônico, relação, é verdade. a isso. Com relação ao imã. Né? Porque nós presenciamos muitas pessoas que chegam com processos obsessivos, com determinados problemas e que são resolvidos dentro... É claro que vai tudo ser dentro do merecimento de cada um sem também, dúvida, né? Sem dúvida. Tem todo um conjunto de situações que fazem com que a coisa flua ou não, que aconteça ou não. Então, a gente não pode chegar e afirmar, né, com todas as letras, né, essa situação. Porque cada caso é um caso, cada né, Bahia? situação Como é é que você vê isso? situação. Você não acha que a gente também não pode generalizar, né? Sim, o processo obsessivo é uma questão muito complexa, Luiz. Você pode ter processo obsessivo até ligado a outras vidas. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, é muito difícil. Realmente o tratamento é um tratamento que requer muita dedicação, não só de quem está tratando, né, e de quem está recebendo o tratamento. A vontade de realmente se livrar. E isso passa pela questão da reforma anterior. Porque Sem atraímos, né, Sem dúvida. aquilo que estamos vibrando no momento. Se Sem estamos vibrando naquela mesma sintonia, nós vamos atrair essas vibrações. Que, né? aliás, nós fizemos um tema, aliás, vários temas transformando, falando sobre processos obsessivos, né, Luciene? E que foi muito importante para a gente exatamente ver que a primeira coisa que a gente precisa ter é entender que nós não somos doentes e que estamos episodicamente doentes, não é por aí? É por aí, Luiz. É uma fase na vida da pessoa, né? E também não adianta fazer todo o trabalho ritualístico, fazer tudo, ir lá na entidade, ter o descarrego, ter tudo, e a pessoa não sair daquela sintonia. Continuar com lamentações, continuar na mesma sintonia que se encontrava antes, porque volta tudo. Com certeza. A nossa próxima pergunta, Flávia... O Rafael pergunta assim: tenho convicção de que o Exu Tranca-Rua das Almas é o meu de frente. Acontece que fui a um terreiro e quando fui receber o passe, outro Exu, amigavelmente, ao se dirigir a mim, disse que eu era seu cavalo. Posso ser médium dele sem trabalhar ou incorporar? Ele quis dizer que me protege e só, ou age em mim sem que eu perceba. Olá, Rafael, nosso saravá fraterno, meu irmão. Veja bem, isso é uma questão doutrinária, né? O que acontece? A gente costuma dizer lá no curso Umbanda Sem Fronteiras, na falange de Exus e Pombagiras, nós temos 2 no princípio masculino, 2 no princípio feminino. Exus, nós carregamos um Exu de encruzilhada e carregamos um Exu de calunga, uma pombagira de encruzilhada e uma pombagira de calunga. Dessas 4 entidades, uma vai se apresentar como nosso Exu de frente, só que não invalida que eventualmente nós possamos incorporar qualquer um dos outros, entendeu? Para uma atividade específica determinada pela espiritualidade, não é por aí, Flávia? Com certeza. Dependendo da situação, outras vibrações podem chegar. E aí vão atuar dentro daquilo que você está precisando. Né? Sem dúvida nenhuma. E quem vai também dar opinião é um aparelho do seu Tranca-Ruas também, que é o Bahia. Falou de Tranca-Ruas, Bahia, fala. Não, eu concordo, Luiz. Sempre que uma entidade se manifesta de forma autêntica, né? Porque nós temos aí, nós vamos entrar nas questões das mistificações, né, Luiz? Que você vai falar em outra oportunidade. Mas sempre que uma entidade verdadeiramente se manifesta, para alguma finalidade Então, uma necessidade de um trabalho, né? Então nós temos muitas possibilidades, dependendo da necessidade durante os trabalhos espirituais. Já aconteceu comigo, com certeza com você, com Flávia, com todos nós.
E a gente já tem uma maturidade para a gente já perceber quando essas energias, essas vibrações estão próximas, e a gente sabe que é uma necessidade. Então, as pessoas têm que estudar, entendeu? Tem que procurar o conhecimento para poder justamente entender como é que essas coisas acontecem. Com certeza absoluta. E nós estamos então aqui encerrando o quadro Saravá Umbanda, porque a partir de hoje nós temos já um novo quadro no nosso programa, né, que é um quadro de entrevistas, Umbanda Querida, e daqui a pouquinho nós estaremos entrevistando então o nosso querido irmão, vereador eleito pela cidade do Rio de Janeiro, Átila Alexandre Nunes, falando exatamente sobre os desafios desse próximo ano em favor da nossa cidade do Rio de Janeiro, em favor principalmente do segmento das tradições africanas. Nós vamos rapidamente para o intervalo e a gente já volta já já. Programa Umbanda Sem Fronteiras. Saravá, minha Umbanda querida. Eu sempre te amei, sempre hei de te amar. Umbanda querida. Programa A Umbanda Sem Fronteiras. Entrevista. Eu sempre te amei, sempre hei de te amar. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 9 às 10 da noite, aqui pelas ondas da rádio Tropical AM em 830 kHz. E estreando o nosso novo quadro hoje, Umbanda Querida, um quadro de entrevistas para a nossa alegria. Vamos falar com, além de economista, administrador, jornalista, um grande umbandista, um irmão nosso de coração, que eu tenho certeza que todos vocês vão adorar ouvir. Isso é um grande presente que o programa Umbanda Sem Fronteiras está, nesse momento, dando para todos os nossos ouvintes. Para nossa alegria, boa noite ao vereador eleito pela cidade do Rio de Janeiro, Átila Alexandre Nunes. Boa noite, Átila. Boa noite, Luiz Fernando. Primeiramente boa noite a todos os ouvintes e obrigado pelas palavras tão generosas. Maravilha. Inclusive, Dona Flávia está aqui do nosso lado, a nossa mãe Flávia também querendo te dar o boa noite. Boa noite, meu querido. Como é que estamos? Que honra. Poxa, maravilhosamente. Agora, falando com você, então, é muito bom, né? Sempre muito bom ver o trabalho de vocês, ver assim, o quanto é bonito esse trabalho. Então, mas Átila, você foi, graças a Deus, graças a Oxalá, todos os guias, todos os orixás, você foi eleito com 13.252 votos, né? E agora eu queria te perguntar uma coisa, Átila. A gente tem convivido, você tem visitado todos os centros, você tem a tua luta nesses meses tem sido grande, esse ano não foi brincadeira. Eu queria te perguntar, quando é que você percebeu assim uma grande virada na sua campanha? Te deu aquela certeza de que a vitória estava perto? Você sentiu isso? O que você acha? Na realidade foi quando, assim, lógico que a gente nunca tem a certeza, né? Porque a gente sempre depende, né, do apoio dos eleitores, até da generosidade, né? Afinal, a política, a gente acaba, né, tendo que fazer um trabalho de convencimento, então não é fácil, né? Isso aí cada um avalia, né, da forma como achar melhor o candidato, então a gente nunca sabe, né, o que exatamente os outros estão pensando, estão avaliando, mas eu comecei, vamos dizer assim, ficar otimista, né, que eu acho que seria a palavra mais correta. Eu comecei a ficar otimista foi justamente num dado momento, quando eu comecei a fazer, quando eu segui com as visitas, né, aos terreiros. O apelo que você teve, com certeza, do pessoal, aí as pessoas começaram a conversar, a falar, poxa, olha só, você vai ter meu apoio. E aí eu comecei a ficar realmente muito feliz. Isso enche a gente de força, né, Átila? E quando você soube da vitória, qual o primeiro pensamento que te veio na cabeça? Olha, Luiz, eu vou te falar que aí não sei se isso aí é um pensamento, de um certo modo, egoísta, mas me veio à cabeça a figura do meu irmão. Com certeza, é o que eu imaginava. Abriu as portas, de tanto brigou por isso. É o que eu imaginava. Lógico que assim, né, quase que ao mesmo tempo, me veio na cabeça, assim, latejando, assim, sempre, nossa, toda vez que a Umbanda se une, toda vez que a Umbanda resolve,
né, caminhar para uma mesma direção, ela mostra a sua força. Você toma posse exatamente em que data? 1º de janeiro. 1º de janeiro. Começa o trabalho. Recomeça, né, o trabalho. Com certeza, recomeça, exato, uma nova realidade. Exatamente. Quais são as suas... acho que isso é pergunta de que todo umbandista gostaria de fazer para você, né? Qual seria hoje a sua principal prioridade para o nosso segmento das tradições afro, de uma forma geral? Existe aí vamos dizer assim, duas vertentes de trabalho, tá? Uma mais tangível, que é o qual é fazer com que a liberdade religiosa, e isso também é bonito, né, dentro da nossa religião, mas é fazer com que a liberdade religiosa, independente de qual religião, né, ela seja honrada. Vou dar um pequeno exemplo. Por exemplo, São Cosme e Damião, houve todo aquele movimento de alguns setores eles quiseram segurar, né, ou seja, desviar os saquinhos de São Cosme e Damião. Isso é típica situação que na hora eu vou me reunir, né, com a pessoa responsável pela guarda municipal para impedir isso. Então, com certeza. Eu dei um pequeno exemplo que seria de ordem prática, tá? Sim. Mas vamos dizer assim, de uma forma um pouco mais intangível, acho que o grande desafio, e isso aí certamente não é um trabalho isolado, único, e sim um trabalho de todas essas religiões que ainda sofrem preconceito, é um trabalho para resgatar o respeito às nossas crenças, à nossa fé, a todos nosso direito como um todo, né, para exercer essa fé, porque sem dúvida nenhuma. Hoje, apesar de estarmos em pleno século XXI, a gente ainda vê algumas barbaridades. Com certeza. Não queremos ser tolerados, mas queremos ser respeitados. Essa é a palavra. Isso. A tolerância é muito mal, né? Porque parece que assim, tá bom, te aturo, né? E não é o caso. E para fechar, o que você pensa sobre... Nós só temos 1 minuto e meio, mais ou menos. O que você pensa sobre o preconceito intra-religioso, aquele que nasce no nosso meio? O que você acha? Acha que o conhecimento, o estudo está realmente muito atrelado a isso? Eu acho que o primeiro passo é esse. Primeiro é entender que a característica da nossa atuação, ou seja, os centros, a gente não é como, né, a Igreja Católica que existe toda uma verticalização, né, lá onde, né, toda aquela hierarquia, tudo muito assim, é entender que existe um lado democrático, né, principalmente eu estou falando de Umbanda, Candomblé, e entendendo isso, a gente entende o seguinte: o outro não deve seguir necessariamente, um outro terreiro seguir as mesmas práticas que o meu, por exemplo. Então, entendido isso, eu tenho certeza que esse é o primeiro passo para entender. De resto, o que é sempre bom é o quê? Quanto mais se a gente se reunir, tiver alguns debates, coisa que não é comum, né, no nosso meio, mas a gente promover alguns debates, algumas conversas, os próprios programas de rádio como o de vocês, é essencial para quê? Porque essa conversa vai naturalmente tornar todas as nossas práticas mais fortalecidas. É o diálogo, o que você está falando é o diálogo intra-religioso, sem dúvida nenhuma, que tem que ser permanente, para que a gente possa viver dentro dessa realidade que é a nossa diversidade, não é isso, meu irmão? Exatamente. A diversidade não adianta. Isso aí, e é até um lado bonito, né, das nossas práticas. O que tem que ter também dentro das nossas práticas é o respeito ao próximo. Ou seja, não é porque aquele terreiro não deve seguir exatamente as minhas práticas. E sim, o que a gente pode fazer é trocar informações, né, ou seja, trocar impressões, tudo que vá valorizar, né, a nossa querida religião, a nossa fé. Meu querido irmão Átila Alexandre Nunes, vereador eleito pela cidade do Rio de Janeiro, que oxalá todos os orixás, todos os guias possam realmente estar do teu lado a partir do dia 1º de janeiro de 2013. Dona Flávia também está te dando aqui um grande abraço. Pode falar, mãe. Meu querido, muito boa sorte. Conte conosco a qualquer momento, a qualquer hora, o que precisar. Estamos aí para acrescentar também junto a vocês. Olha, eu agradeço muito, Flávia e Luiz Fernando. Se vocês só me permitirem uma última palavra, é dizer que eu tenho plena consciência que, na realidade, isso é uma vitória não minha, pessoal, e sim da nossa religião, das nossas tradições, todas essas religiões que se juntaram, e peço para que todos colaborem, participem, porque são 4 anos que a gente tem para desenvolver um trabalho lindíssimo, e eu vou precisar da ajuda e da colaboração de todos para que a gente possa sair fortalecido desse processo. Fica com Deus, meu querido irmão. Muito Contem obrigado sempre conosco. Saúde. Vocês Falamos com o vereador eleito pela cidade do Rio de Janeiro, Átila Alexandre Nunes, no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Muito bem, então
Ao final deste maravilhoso quadro, que pela primeira vez foi ao ar, Umbanda Querida, eu queria o boa noite, então, da nossa dirigente espiritual, Flávia Barros. Boa noite, Flávia. Boa noite, meus queridos, que nós possamos ter uma luz no nosso caminho, sempre nos amparando, sempre nos guiando, sempre nos mostrando, e que nós possamos, uma próxima vez, estarmos juntos aqui, estudando, aprendendo e seguindo a nossa caminhada. Maravilha. O boa noite da nossa irmã Luciene Oliveira. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávio. Boa noite, irmãos. Nossos queridos ouvintes, família Tel, que possamos ter uma noite de muita paz, muita luz, muita tranquilidade, e ao acordarmos, tenhamos um dia maravilhoso. Maravilha. E o nosso boa noite do meu querido irmão Alexandre Bahia. Boa noite, queridos irmãos. Que a luz do nosso Pai Oxalá possa cobrir todos, que possamos ter um final de semana maravilhoso e com as bênçãos. Boa noite, Vinícius Alcântara. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite aos irmãos aqui presentes. Boa noite, família Tel e a todos os ouvintes. E que nosso querido general de Umbanda Ogum consiga iluminar aí o caminho do nosso irmão Átila Nunes no seu recomeço aí na vida política. Que assim seja. E vamos então fazendo o nosso fechamento, entrando em sintonia com o meu Deus e com o seu Deus. Passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas. Olhava para o infinito e não te via. E pensava comigo mesmo, será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos, tu também não estavas. Eu te busquei através de sacerdotes e pastores e também não te encontrei. Sentia-me só, vazio, desesperado eu descri, e na descrença te ofendi, e no tropeço caí, e na queda senti-me fraco. Fraco procurei socorro. No socorro encontrei carinho. No carinho vi nascer o amor. No amor eu vi nascer um novo mundo. E no mundo novo resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Dando alguma coisa, muito recebi. E recebendo, senti-me feliz. Ao ser feliz, encontrei a paz. E tendo paz, foi que enxerguei que dentro de mim é que tu estavas. E sem te procurar, foi que te encontrei. Salve a grande força de Pai Oxalá. Boa noite, queridos irmãos ouvintes, e até o próximo sábado, se Oxalá assim o permitir. Fiquem com Deus.